Essa é a história real de um dos resgates mais longos e caros da história. Após 12 dias ou 275 horas de operações contínuas de resgate, a vítima, Johann Westhauser, um experiente espeleólogo alemão de 52 anos, foi um dos descobridores desse sistema subterrâneo. Em 1995, na Alemanha, tendo participado de inúmeras expedições de exploração e mapeamento da caverna, a partir de 2002, localizado nas montanhas de Alta Baviera, na fronteira com a Áustria. Venha comigo e vamos ver em detalhes como tudo aconteceu. Johann Westhauser tinha 52 anos na época do acidente. Trabalhava como cientista no Instituto de Tecnologia e fazia parte da equipe que descobriu o sistema de cavernas na Alemanha, em 1995. Ele é um experiente espeleólogo e provavelmente conhece a caverna melhor que qualquer outra pessoa na Terra. Johann não é um amador e explorou o sistema de cavernas com uma equipe chamada de Grupo de Pesquisa de Caverna de Bad Kenstock. Ele é um dos fundadores do grupo. A emoção em explorar as partes desconhecidas dessa caverna foi tão importante para ele que ele voltou várias vezes para descobrir suas extremidades. Mas agora ele queria levar sua exploração ao limite. Então, planejou a expedição mais extensa e arriscada para entrar na caverna e tentar encontrar conexão com a supercaverna. A caverna é inspiradora. Uma vez que você entra, tem noção do tamanho de sua dimensão. É como se tivesse entrado em outro planeta. Localizada nas montanhas de Alta Baviera, faz fronteira com a Áustria. Ela pode chegar a 19 quilômetros de desenvolvimento. O complexo é um labirinto de becos sem saídas, cachoeiras e abismos rochosos. Os espeleólogos devem se mover ao longo de suas passagens úmidas, muitas vezes viscosas, espalhadas pela rocha, e se espremer através de lacunas cheias de água. A maior parte do sistema de caverna continua ainda inexplorada, tornando-a muito difícil de atravessar, porque o acesso ao poço tem grande parte da estrutura interior que corre para cima e para baixo, e os espeleólogos devem descer e subir em cordas por grandes partes da caverna. Isso requer muita experiência especializada. Chegar ao fundo da caverna em uma única viagem por uma única equipe nunca havia sido realizado, no entanto. A equipe levou centenas de cordas e equipamentos junto com comida, água, luz e baterias, e um kit de primeiros socorros. Apesar do alto risco de ferimentos e morte, navegar nesta caverna é um desafio físico, técnico e mental. Johann e seus amigos passaram semanas se preparando para potencializar sua exploração nessa caverna, para lhes dar maior segurança e facilitar seus movimentos. Então, planejaram sua descida à caverna com planos detalhados para cada etapa do caminho. No dia 7 de junho de 2014, Johann e os dois companheiros entraram na caverna. Assim que entraram, eles teriam que descer um poço ancorado por cordas, descendo de rapel até o fundo. Uma vez que chegaram à primeira estação base, estavam cheios de entusiasmo e determinação. A caverna era fria e com pouca ou nenhuma iluminação, que conseguiram descer sem problemas, mas eles estavam muito exaustos. Johann se sentiu muito estranho enquanto se preparava para descer o segundo poço. Embora ele tivesse se preparado para esta viagem por um longo tempo, ele percebeu que estava apenas seguindo os movimentos e não estava conseguindo se conectar com seus amigos. Ele estava totalmente focado na tarefa, pois sabia o quão perigosa era a exploração e que qualquer erro de julgamento poderia levar à sua morte ou à morte de sua equipe. Mesmo assim, ele resolveu prestar mais atenção em seus companheiros e viver este momento glorioso. Eles começaram a descer para o próximo poço. Esse era reto, e eles poderiam chegar à estação base 2 com bastante facilidade. Desde o começo, Johann estava tendo dificuldades para descer. As paredes dessa parte da caverna estavam muito alinhadas, com pedras soltas, que eram irregulares em alguns lugares, e poderiam fazer com que as cordas ficassem presas. A corda de Johann estava ficando presa em alguma coisa, e ele sabia que isso poderia causar uma queda de pedras. A equipe continuou o caminho, mas as paredes da caverna estavam começando a se soltar e ficar cada vez mais perigosa. Conforme desciam, as pedras estavam começando a quebrar nas laterais das paredes, e a equipe não estava conseguindo ver de onde estavam caindo. Estava muito escuro. A equipe parou para conversar sobre a queda, e decidiram que eles tinham ido longe demais para voltar. Então, a decisão foi de continuar a descer.
A essa altura, o coração de Johan começou a disparar e sua mente estava correndo com todos os cenários possíveis que poderiam acontecer. De alguma maneira, ele conseguiu sair disso e se reorientar. A descida estava começando a ficar perigosa rapidamente, e todos eles fizeram uma oração antes de continuar. Finalmente, depois de algum tempo, eles chegaram à estação base 3. Eles tinham mais uma descida desafiadora para fazer, e então eles estariam na parte longa e reta da caverna. Esta passagem era horizontal e daria ao grupo algum tempo para descansar de toda a descida. A equipe chegou na base 4 da descida, mas eles estavam muito cansados neste ponto. As coisas estavam saindo como planejado, enquanto eles desciam a longa passagem reta. A essa altura, eles já estavam na caverna por mais ou menos 10 horas, e seu foco e capacidade de tomada de decisão estavam começando a diminuir. Depois de mais algumas horas, eles finalmente chegaram à estação número 5, e uma sensação de alegria contagiou toda a equipe. E isso foi um grande problema, porque uma vez que eles passaram da próxima estação, eles estariam na parte não descoberta da caverna. Essa era a razão pelo qual eles estavam lá. Então eles perceberam que havia um problema. A caverna era traiçoeira, e uma chance de algo errado acontecer era grande. Se eles se machucarem tão fundo, não há como eles saírem, e essa caverna acabaria sendo sua tumba. No final da longa reta que a equipe estava, chegaram a parte da passagem que era feita de rocha solta. Eles estavam antecipando essa parte e decidiram avançar para atravessar e chegar à estação base 6. Johan liderou o caminho sobre as rochas escorregadias, com uma coisa em sua mente, que era atravessar em segurança. Ele estava indo bem, mas as pedras começaram a se desprender do teto, e eles precisavam se proteger. Estava muito escuro, então enxergar elas caindo era quase impossível, e foi assim que ele foi atingido bem em cheio na cabeça, por uma grande pedra que o deixou inconsciente. A pedra o atingiu com tanta força que rachou seu capacete, e o seu corpo desmoronou ao chão. Os únicos sons eram das pedras que continuavam a cair. A essa altura, a equipe já havia descido 970 metros. Um de seus companheiros viu tudo acontecer e soube que a exploração havia acabado naquele momento. Vendo o amigo naquela situação, ficaram em choque, mas sabiam que tinham que tomar uma decisão para salvar a vida dele. Então, um deles ficou com Johan, enquanto o outro voltou para a superfície para conseguir ajuda. Após 10 horas, o companheiro de equipe conseguiu chegar com segurança à entrada da caverna. Depois de respirar uma quantidade de ar fresco e agradecer a Deus por ter chegado em segurança, ele acionou a equipe de resgate, e em seguida já entrou em ação e começou a planejar o resgate de Johan das profundezas da caverna. O socorrista austríaco Norbert Rosenberg disse ao jornal alemão na sexta-feira que a façanha seria mais complicada que resgatar um alpinista ferido no cume do Everest, que esse resgate seria uma das tentativas mais extremas e perigosas já feitas. Cerca de 2 dias depois que Johan entrou na caverna, 3 grupos de equipes de resgates com um total de 11 pessoas entraram na caverna para abrir caminho até ele e seu companheiro. Um sistema ligado à caverna foi estabelecido para enviar e receber sinais de comunicação essenciais através da rocha, permitindo a troca de mensagens de texto entre a caverna e o local do acidente. O transporte pelas passagens estritas e suprimento de pessoas dentro e fora da caverna foi desafiador. A maca foi feita à prova de choque até certo ponto. Na noite de 1º de junho, um médico procurou Johan. Ele o avaliou em uma pequena lesão cerebral. Foi diagnosticado e foi decidido que Johan estava apto para ser transportado para fora da caverna. Os caminhos dentro da caverna tinham que ser protegidos com fixações adicionais, cordas e parafusos para os pés. Nos horários de pico, 60 pessoas estavam dentro da caverna e 90% de todo o equipamento de resgate de Baviera foi usado. Infelizmente, não havia motores e outras máquinas disponíveis. A equipe de resgate usaram seus próprios corpos como contrapeso. Após 12 dias, equivalente a 275 horas de operação contínua de resgate, a vítima, o espeleólogo alemão Johan, foi resgatado e levado em segurança à superfície. Johan teve que passar cerca de 2 semanas no centro de trauma, uma operação de fratura de rosto e 7 meses de reabilitação.
Mesmo assim, só agradeci a Deus por estar vivo e por todos os corajosos homens que o salvaram. De toda a operação de resgate, participaram mais de 300 socorristas, técnicos, médicos e até mesmo um helicóptero, que foram organizados em vários turnos. Eles trabalharam por várias horas sem interrupção, deslocando a maca com a vítima em todo o trajeto planejado no complexo e mais perigoso sistema subterrâneo da Alta Baviera Alemã. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe nos comentários o que achou dessa história e dos bravos homens que salvaram o espeleólogo alemão Johann. Obrigado pela companhia, inscreva-se e curta o canal.